Bom dia a todos, bom dia especial aos servidores do município, aos ouvintes da Rádio Campo Maior, bom dia Bandeira, Pedro Igor, aos ouvintes da FM São Miguel, que retransmite esse programa. Está começando agora mais um programa Sindicato em Destaque, Águida Maria, na apresentação de hoje. São 5 de outubro de 2019 e agora são 11 horas e 35 minutos. Vamos até às 12h05, né, Bandeira? Bom, hoje continuaremos sobre o assunto responsabilidade fiscal, né, que a gente começou na semana passada e não deu tempo de concluir, que tem tudo a ver com a luta dos motoristas e com a greve suspensa, né? Falaremos sobre FGTS, ampliação, assuntos gerais de interesse do servidor, né? E o projeto que foi para a Câmara, que o sindicato pediu para arquivar na última quarta-feira. Começando o nosso assunto de hoje, pelo que ficou para terminar no programa passado. Na semana passada, eu estava falando sobre a greve dos motoristas da prefeitura, que foi suspensa no dia... na semana passada, no dia 26, e não deu tempo de terminar o assunto, porque acabou o nosso tempo. Nós falávamos sobre a lei de responsabilidade fiscal, que foi a justificativa que o prefeito, né, Clébio Pavone, utilizou para não atender a reivindicação e reajustar o salário dos motoristas, que estão aí sem reajuste há muito tempo, né? Os motoristas que passaram no concurso de 2014, que foram admitidos pela prefeitura, ainda estão com o mesmo salário daquele ano, 2015. E não só estes, mas tem outras categorias também reivindicando reajuste, porque há tempos que a prefeitura não reajusta o salário do servidor, a não ser o reajuste obrigatório, né, que é o dos professores, né, que vem com verba específica, dos ACS e AGE, que também tem verba específica, e o salário mínimo, que é obrigatório reajustar todo ano. Nós falávamos que do gasto com o pessoal da Prefeitura de Quixeramobim, a gente fez aqui um relatório desde 2013, que na verdade a lei de responsabilidade fiscal existe desde 2000. Tempo suficiente para todos os prefeitos se adequarem à lei e cumprirem a lei, né? Para não estar usando isso como justificativo para não cumprir suas funções. Porque é obrigação da prefeitura reajustar o salário do servidor. O servidor é trabalhador, não é escravo. Todo ano tem que reajustar alguma coisa no salário, porque tudo aumenta. Tudo que você compra, todo serviço que você utiliza, isso reajusta todo ano. E muitas vezes mais de uma vez por ano, né? Haja vista os próprios serviços do governo, né? Que é o governo que presta, que reajusta. Quantas vezes sobe a sua conta de luz por ano, né? O gás sobe quantas vezes por ano? A gasolina, né? Que são as atribuições do governo. Então, isso tudo sobe. E o salário? Como é que você vai se manter com um salário defasado de 4, 5 anos e até mais, no caso dos servidores da prefeitura, alguns, né? Com tudo subindo todo ano. Então, em 2013, só recapitulando aqui o que a gente já falou no sábado, em 2013 a prefeitura gastou no ano, porque até 2014 era anual, o relatório era o TCU ainda, né? Gastou 52,31% com pessoal, isso já acima da responsabilidade, né? Em 2014, 57,84%, bem acima do percentual permitido. Em 2015, já foi quadrimestral os relatórios, né? No primeiro quadrimestre, 55,45%,
No segundo quadrimestre, 57,28%. E no terceiro quadrimestre, 61,13%. Olha o absurdo, né? Em 2016, também esteve no percentual, no primeiro quadrimestre, 61,56%. No segundo, 53,31%. E no terceiro, né, como o prefeito estava entregando a prefeitura e não queria ser já responsabilizado, foi 44,56%. Mas, quando chegou em 2017, né, o primeiro quadrimestre foi 48,87%, né, já no segundo quadrimestre pulou para 56,75% e no terceiro 66,09%. Esse aqui no terceiro quadrimestre foi quando aquele tempo que a prefeitura não estava nem pagando o salário do servidor direito, inclusive que houve greve de servidores por falta de pagamento. Em 2018 não foi diferente. No primeiro quadrimestre, 63,95%. No segundo quadrimestre, 55,01%. E no terceiro quadrimestre, 53,08%. Ou seja, desde 2013, pelo analisado aqui, a Prefeitura de Quixeramobim descumpre a lei de responsabilidade fiscal, né? Porque tem uma orientação, o chamado limite prudencial, que é 48%, né, da arrecadação da prefeitura seja gasto com o pessoal. Quando passa de 50%, já extrapolou o limite prudencial, né, já está descumprindo a lei, né? Aqui, no primeiro quadrimestre de 2019, estava em 51,71%. No segundo quadrimestre, ainda não tem relatório oficial, né? Mas calcula-se, a grosso modo, 51,86%. Diante disso, o prefeito Clébio Pavone argumentou que não tinha condição de reajustar o salário dos motoristas, né? No dia 26 de setembro, aconteceu aliás, no dia 25 de setembro, aconteceu uma reunião com os motoristas da prefeitura e o sindicato e o prefeito, secretários. E foi nessa reunião se conversou, se argumentou e já que não podia mandar uma lei para reajustar o salário, que era o que a categoria estava precisando, mas que fizesse, né, ajeitasse algumas coisas que também não estão indo bem, para que o servidor não ficasse tão prejudicado como está hoje, no caso, os motoristas. Então, pelaquela reunião, eu vou colocar aqui o relatório, né, o resumo do que foi prometido se fazer e que os motoristas aceitaram. Porque a prefeitura fez a proposta, o sindicato, juntamente com a comissão de motoristas, estavam na reunião, receberam a proposta, levou para a Assembleia e os motoristas disseram que sim. Se a prefeitura fizesse assim, eles iriam suspender a greve. Suspenderam a greve, mas deixaram em estado de mobilização permanente. E o estado de mobilização permanente, o sindicato pode convocar a categoria a qualquer momento, né? Sem precisar cumprir aqueles 15 dias de edital. E eles podem, inclusive, deflagrar uma greve de novo. Por quê? Porque a prefeitura se comprometeu, né? E ela vai precisar cumprir. Senão a categoria pode se reunir de novo e realmente acontecer a greve. Aqui, o Sindiceg dos Servidores Municipais de Quixeramobim vem, por meio deste, apresentar a Vossa Excelência
a consolidação da segunda contraproposta feita pela administração na audiência ocorrida ontem, dia 25, descrita abaixo. Esse ofício aqui, o sindicato mandou para o prefeito. Mas este mesmo resumo foi enviado para a Procuradoria, para os secretários, né, o secretário da Saúde, o da Educação, da Infra, da Ação Social, e também para o presidente da Câmara dos Vereadores, né? Aqui, a alteração do artigo 2º da Lei número 2.881 de 2017, lei que cria gratificação de desempenho da categoria de motorista da educação, criando o parágrafo 5º, onde garante a permanência da gratificação no caso de licença de tratamento de saúde ou para acompanhar familiares doentes. Essa proposta será encaminhada para a votação na próxima semana na próxima sessão da Câmara Municipal. Por essa proposta aqui, esses motoristas aqui são os da educação. Eles têm uma gratificação por desempenho que era retirada quando, se ele fosse, por exemplo, pedisse uma licença para fazer tratamento de saúde ou acompanhar um familiar, né, para tratamento de saúde. No caso aqui, a prefeitura se comprometeu a mandar um projeto incluindo a gratificação, né, mantendo a gratificação quando o motorista estivesse doente. Porque a pessoa, quando está doente, ela vai precisar de mais dinheiro, né, do que o normal. Aí ele vai ganhar menos. Isso não é justo, meu povo. Os motoristas, eles têm essa gratificação porque eles não trabalham 8 horas como você e eu. Eles trabalham muito mais. Porque o pessoal da educação, por exemplo, inicia a jornada às 6 horas da manhã, né, recolhendo alunos, vão para o Quixadá, termina o expediente às 11 da noite, que é quando os ônibus retornam de Quixadá. Os motoristas da saúde iniciam a jornada às 3 horas da manhã, né? Muitos, os que vão para Fortaleza. Então, não são todos, mas tem que haver um modo de compor o salário e o servidor não sair no prejuízo, ou seja, não trabalhar de graça, né? Isso aqui foi para os motoristas da educação. O projeto foi, mas não foi do modo como tinha sido combinado com eles. O projeto foi e só dava direito se o motorista estivesse doente. Se fosse para o familiar, não dava direito. Então, o projeto não foi, e ainda foi com pedido de urgência simples. Esse projeto não foi aceito pela Câmara a pedido do sindicato. Também acrescentar o adicional noturno, né? Quem inicia o seu expediente na madrugada e quem termina depois das 11 da noite, tem direito ao adicional noturno, né? Também, o cumprimento da Lei número 2.884/2017 corrige os valores das diárias dentro e fora do município e que as mesmas sejam pagas entre os dias 20 e 27 de cada mês. Ou seja, as diárias têm que ser pagas com os valores atual, certo? Que está no projeto, na Lei número 2.884 de 2017, e para ser paga entre os dias 20 e 27 de cada mês. Porque muitas vezes termina o mês, começa o outro e termina o outro, e o motorista ainda não recebeu a diária do mês anterior. A diária do motorista é para ele se alimentar. Quem sai daqui para Fortaleza de madrugada e chega não sei a que horas da noite, ele precisa comer, ele precisa comprar uma água. A diária é para isso. A meu ver, a diária devia ser paga antes que o motorista viajasse. Porque ele não vai comer no mês que vem.
Ele vai precisar se alimentar hoje, no dia que ele vai viajar. Então, ele, além de ter que ter com que se alimentar naquela viagem, ele ainda recebe o salário e a diária não veio, né, para repor o prejuízo dele. Então, eles garantiram que iriam pagar a diária com o valor da lei número 2.884 e também pagar entre os dias 20 e 27 de cada mês. A insalubridade ou periculosidade de 20% aos motoristas que têm direito a isso, que não estão recebendo, né? Insalubridade ou periculosidade é para aquele profissional que trabalha ou correndo risco de vida ou de saúde, né? Que tem que receber. Também o prefeito assumiu o compromisso com a categoria de, no terceiro quadrimestre de 2019, reduzir a despesa com folha de pagamento com pessoal, no intento de que a mesma fique abaixo de 51,30%, né, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, e marcou uma outra audiência para o final de janeiro de 2020 para discutir o percentual de reajuste para a categoria. Então, a gente tem que ficar de olho agora nesse terceiro quadrimestre, porque o prefeito também se comprometeu a baixar a folha de pagamento, aliás, a baixar o gasto com a folha de pagamento para não ter desculpa em janeiro de 2020 para dar reajuste para a categoria. A categoria, reunida em Assembleia Geral Ordinária, analisou a situação e aceitou a segunda contraproposta apresentada pela administração. Em seguida, aprovou os seguintes encaminhamentos: suspensão da greve e aprovação do estado de permanente mobilização, né? Vale salientar que muitos motoristas participaram da Assembleia e por este motivo ter comprometido o dia de trabalho, razão pela qual solicitamos a Vossa Excelência abonar provável falta ao trabalho. Os motoristas também fiquem de olho para que esse dia não seja descontado, né? Qualquer coisa, avisa pra gente. Ainda sobre essa lei de responsabilidade fiscal, aí entra um outro ponto aqui. A Câmara Municipal. Os vereadores, né, são responsáveis por fiscalizar os gastos da prefeitura, né, aprovar os gastos, fiscalizar os gastos, aprovar as contas, né, que a prefeitura leve. E a gente vê que a prefeitura, a Câmara Municipal de Quixeramobim, ao longo dos anos, ela não vem fazendo isso. Ano após ano, a prefeitura descumprindo aqui a lei de responsabilidade fiscal. E a Câmara faz o quê? Nada. Aprova as contas do prefeito, aprova os projetos do prefeito. O prefeito manda um projeto de lei criando cargo comissionado absurdamente alta a quantidade de cargo. A Câmara aprova. O prefeito manda um projeto de lei para prejudicar o servidor, como no caso de retirar o dinheiro do QUIPREV para pagar as coisas que não seria para pagar com dinheiro do QUIPREV. A Câmara aprova. A Câmara Municipal de Quixeramobim faz isso. E olhe que eu não estou citando vereador A nem B. Eu estou citando a casa, a Câmara. Porque as coisas são aprovadas lá, certo? A LOA, chegou a LOA. Quarta-feira passada chegou a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, já é a LOA para 2020, né? Vai haver audiência pública na próxima quarta-feira para discutir a LOA. A gente já andou dando uma olhada, não gostamos do que vimos, certo? E com tudo isso, quem sai prejudicado? Todos nós munícipes e principalmente nós servidores. Porque a Câmara, vamos ver como é que ela vai se comportar na próxima quarta-feira em respeito à LOA, né?
que vão dizer, o que vão mudar, o que vão sugerir e se vão aprovar daquele jeito que está lá. Né? Porque quando a gente conversa, às vezes com a administração, eles ainda dizem assim, mas nós estamos pagando em dia. Meu povo, pelo amor de Deus, isso é argumento que se use. Esse argumento é muito raso. Pagando em dia, como se o trabalhador não tivesse o direito de receber e como se o empregador não tivesse obrigação de pagar em dia. Ah, nós não podemos dar aumento não, mas pelo menos nós estamos pagando em dia. Faça-me o favor, né? A gente retrucou isso lá, né? Na hora da reunião. Tem 2 anos. Uma coisa também que a prefeitura mandou um projeto, né? Também prejudicando mais de 100 servidores. O projeto faz mudanças aqui. O projeto fazia as mudanças no regime jurídico único, né? Tá aqui. O parecer, mandamos para o prefeito, o Valmir mandou. O parecer do assessor jurídico do Sindicec, atestando a inconstitucionalidade do projeto de lei de número 029/2019, que altera os dispositivos da lei número 1524, de 17 de julho de 1992 e da outras providências. Vale ressaltar ainda que o projeto de lei número 029 de 2019, se aprovado, prejudicará mais de 100 servidores efetivos do município. Diante do exposto, sugerimos o arquivamento do projeto de lei, certo? Também a gente mandou ofício para a Câmara pedindo que não recebesse o projeto, né, e não aprovasse a urgência simples. E aqui para a Prefeitura, nós pedimos que ele arquivasse o projeto. Por quê? Não que o projeto do jeito que está, ele precisa tomar outras providências e modificar para poder seguir. Segue abaixo o parecer do nosso assessor jurídico a respeito do projeto. Fundamental deixar cristalino que o projeto de lei número 029 de 2019 não cumpre os requisitos para ser considerado regime de urgência. Um projeto de lei só pode ser protocolado em regime de urgência quando, não sendo aprovado imediatamente, tal atraso provocará danos previsíveis e irreversíveis. Caso comum, em caso de epidemia, de enchentes, de desastres naturais, fora de qualquer previsão. Tem que seguir o procedimento legislativo ordinário. Prejuízo algum será causado a quem quer que seja. Logo, existindo crime de falsidade ideológica, ao denominar um projeto de natureza ordinária, tramitação normal como de trâmite urgente, sem sequer ao menos justificar onde estaria tal urgência. Certo? 2. Na mensagem, o município deixa claro que pretende dar rapidez aos processos que envolvam a acumulação ilegal de cargo, inassiduidade habitual, abandono do cargo, com o objetivo de demitir o servidor, a pena mais dura existente no Estatuto do Servidor. Por isso mesmo, exige que tramite no mesmo tempo dos processos, que aplicarão penas menores. 3. Por tentar apressar processos que resultarão em demissão, pena mais dura, como se fosse uma espécie de pena de morte, o servidor com processos com menores penas terá mais tempo para se defender. Portanto, referido projeto de lei viola ao amplo direito de defesa previsto no inciso 60 do artigo 5º da Constituição Federal. 4. Por fim, o projeto de lei em questão viola o princípio da isonomia na medida em que os servidores processados por acumulação ilegal, inassiduidade e abandono de emprego, servidores igual aos outros, seus processos disciplinares tramitarão com maior rapidez, tratando desigualmente os iguais.
ainda poderá redundar em abusos e ilegalidades, tais como nos municípios do interior do Ceará, tão comuns, né, aliás, nos municípios do interior do Ceará por conta da politicagem. Sem falar que o atual disciplinamento dos processos administrativos é completamente eficaz para apurar referidas razões para abertura e tramitação de procedimentos administrativos que digam respeito à acumulação ilegal, inassiduidade e abandono de emprego. Conclusão, de onde se conclui que o projeto de lei número 029/2019 é completamente inconstitucional, devendo sofrer controle prévio de constitucionalidade e ser arquivado, sequer indo a plenário, sob pena de prática de crime e de improbidade administrativa pelas autoridades que devem proteger os princípios constitucionais da República Federativa do Brasil. Fortaleza, 2 de outubro de 2019, Valdeci da Costa Alves. Esse aqui é o parecer do nosso assessor jurídico pedindo o arquivamento daquele nefasto projeto que a Câmara não recebeu na semana passada. Espera-se que seja arquivado. Eu ainda tenho só uns minutinhos, né? Bom, aí está. Vamos aguardar, né, o andamento das coisas. Hoje não tem pagamento. Ainda a prefeitura ainda falta pagar os 10% da educação, o gerenciamento, saúde e ação social. Agricultura, infra, controladoria, cultura, esporte, finanças, gabinete, governo, ouvidoria, procuradoria, educação. Os 60% e os 40% já receberam, né? Os servidores, alguns servidores nos procuraram esta semana a respeito do FGTS, porque tem os processos de FGTS, pessoal, estão sendo pagos, né, desde o início do ano. As pessoas que já deram entrada nos processos, elas têm que aguardar. Eu deixo claro para vocês que não é o sindicato quem decide quem vai receber, nem quanto vai receber. Quem faz isso é o tribunal, levando vários critérios em conta, quanto tempo você trabalhou, se você já recebeu algum saldo. Eles fazem os cálculos e vê o que a prefeitura está lhe devendo e determinam que a prefeitura pague. Quando quando o tribunal decide sobre algum grupo de servidores, que a gente dá entrada nos grupos de 10 em 10 servidores, sempre vem os 10 juntos, né? E a gente chama todo mundo, leva para receber, pagar direitinho. Não é a prefeitura nem o sindicato quem faz isso, certo? É o tribunal. E se você ainda não deu entrada, né? Você passe lá no Sindicec para receber a lista de documentação. Faça isso. Por quê? Porque se você não der entrada num processo, você não vai receber algum saldo que você, por acaso, tenha, né? Essas mudanças que o governo está fazendo no FGTS não inclui servidor público, né? Isso aqui é para o pessoal que trabalhou na prefeitura de Quixeramobim de 1992 para trás. O nosso tempo acabou, né? Nós desejamos a você uma boa tarde, um bom fim de semana. Vem aí a Rosa com a voz do camponês. Boa tarde.